A paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical da Igreja Evangélica Canaã. Quero agradecer primeiro a Deus por estarmos aqui e aos pastores Rogério e pastor Anderson por permitir que nós possamos trazer essa lição para vocês. Nós estamos aqui com a lição Dons Espirituais e Ministeriais e o tema da lição de hoje, a terceira lição, é Dons de Revelação. Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena oração para que Deus possa dar a direção desta aula. E seja bem-vindo a esta aula, seja você de manhã, à tarde ou à noite. Que Deus possa falar com você e nos usar para falar com o teu coração nesta manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Pai Santo, Pai amado, nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, Pai, por este momento em tua presença, Pai. Pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, possa dirigir nossos caminhos, nossas vidas, nossos passos, nossa boca, nossos pensamentos. Usa-nos, ó Pai. Pelo teu Espírito Santo, fala com o teu povo, fala com a tua igreja. Ensina-nos, ó Pai, a tua palavra. Guia-nos, ó Pai, pelas tuas veredas da tua verdade, papai. Fala com cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o textuário da lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Se você puder abrir em casa aí para acompanhar a lição, está escrito assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. A verdade prática dessa lição é: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Leitura da Bíblia em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10, ao qual leremos agora. Versículo 8. Porque a um o Espírito é dado a palavra de sabedoria. E no versículo 10, e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecias, e a outro dom de discernir, que é diacrises, e espíritos, né? E a outro a variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. A palavra diacrises, ou seja, discernir, no original grego, ela quer dizer habilidade de discernir, ou seja, discernimento ou julgamento, né? Agora no livro de Atos, capítulo 6, versículo 8 a 10, está escrito assim, no versículo 8, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada o dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. E ainda no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 19 a 22, está escrito: Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus dos céus, falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. O objetivo geral desta lição, amados, é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. Objetivos específicos dessa lição seja, primeiro, vamos conceituar para vocês o que é dom da palavra de sabedoria. Segundo, vamos explicar o que é dom da palavra da ciência. E por terceiro, vamos refletir sobre a respeito do discernimento do Espírito e qual a sua importância nos dias atuais. Entendemos que os dons, eles são concedidos à igreja para que o corpo seja edificado. Ou seja, os dons espirituais não é para que a pessoa possa usar ao bel prazer, não. É para que as pessoas possam
usar para o benefício da igreja. Acredito que estamos vivendo tempos muito difíceis ultimamente, né? Precisamos então de muita sabedoria, muita direção do Espírito. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, capítulo 1, 17, ele já orava por revelação naquela época, pedindo para Deus revelar para aquele povo, porque já era uma época difícil, imagina então hoje. Hoje, mais do que nunca, precisamos buscar com muita insistência, com muita perspicácia, os dons da revelação, para que nós não caiamos no engano e nas mentiras que possam nos trazer. Bom, para introduzir melhor esta lição, o teólogo pentecostal Stanley Orton afirma que a maioria dos estudos clássicos dividem, que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 8 a 10 que lemos, em 3 categorias os dons. Vamos imaginar 3 caixinhas, né? Primeira caixinha de revelação, a segunda caixinha de poder e a terceira caixinha de inspiração ou locução. Ou elocução, ou seja, inspiração. A caixinha que eu vou falar hoje é a caixinha sobre dons da revelação. Nas próximas aulas serão abordados dons de poder e dons de inspiração. Mas hoje nós abordaremos dons da palavra de sabedoria, dons da palavra de ciência e discernimento no espírito. Nas outras aulas serão abordados dons de poder, que vai abranger fé, dons de curar, operação de maravilhas, ou seja, milagres, e na outra caixinha seria dons de inspiração, que são aqueles dons tipo profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Abordando então o assunto que nós vamos falar sobre palavra de sabedoria. O que vem a ser então a palavra de sabedoria? O que é? Bom, o termo palavra exprime então a manifestação verbal escrita, segundo o dicionário OWIS, uma palavra meio complicadinha, OWIS, né? O dicionário eletrônico, significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria, então, ela aborda, pelo que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de 1 Coríntios, refere-se, então, à capacitação divina, sobrenatural, para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas e difíceis. Quer dizer isso? Se nós nos encontramos numa situação onde, para tomar uma decisão, é muito difícil, aí vem a palavra de sabedoria para nos guiar. Por isso que é importante termos palavra de sabedoria, principalmente no seio da igreja. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra de sabedoria, então, ela é a sabedoria de Deus, ou seja, mais especificamente, ele é um fragmento da sabedoria de Deus, ou seja, uma pequena porção do que Deus dispõe sobre os seus servos para tomarmos decisões. Então, a palavra de sabedoria é dada para satisfazer alguma necessidade em alguma ocasião onde a capacidade humana é impossível para resolver os dados problemas ou dificuldades. Amém? Então, o que a Bíblia nos fala? O que a Bíblia fala sobre a palavra de sabedoria? O que ela nos diz, então? Embora na antiga aliança, o Antigo Testamento, como você conhece, dos dons espirituais não estão muito claros, não muito expostos, muito evidentes, já na nova aliança já está bem mais evidente sobre os dons espirituais, vislumbrando que Deus conferia aos homens a sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Por exemplo, vamos ver o caso quando o faraó lá do Egito teve sonhos, né? E José, lá em Gênesis 41, de versículo 14 a 41, ele vem para interpretar. Se vocês puderem depois ler com calma em casa, vocês vão ver lá que fala sobre o sonho do faraó, que ele teve um sonho, que ele viu 7 vacas gordas, e depois dessas 7 vacas gordas, ele viu 7 vacas magras. Essas 7 vacas magras, elas vieram e comeram as 7 vacas gordas. Após isso, ele viu uma outra cena, 7 espigas cheias, bem lindas, formosas, e depois 7 espigas totalmente secas, e essas vieram e comeram completamente as espigas sadias. E ele ficou perturbado com esse sonho, ficou preocupado, né? E ele não conseguiu interpretar. Então José, né, veio e interpretou o sonho para ele, dizendo que haveria 7 anos de
abundante, riqueza na terra, e após 7 anos haveria 7 anos de falta, de dificuldade, de muita escassez na terra. Foi aí que Deus deu a palavra de sabedoria para José. Mas José, nós sabemos que era um homem muito sábio, tanto sábio que ele era, que o faraó o nomeou ali como um governador para gerir todo o Egito depois dele, né? Ele não apenas interpretou o sonho do faraó, mas ele deu uma orientação muito sábia ali, né? Para que o Egito pudesse se preparar para dificuldades que viessem naquela região. E não só isso, Deus já tinha preparado toda a situação do povo de Israel, né? Porque nós sabemos que após isso houve uma fome que abrangeu todo o povo de Jacó. E aí José foi à frente, embora tenha sido vendido como escravo pelos seus irmãos. Vocês conhecem a história. Mas Deus havia preparado todas as coisas. Às vezes a gente pode estar passando por alguma dificuldade, algum problema como José, mas nós não sabemos o que Deus está preparando lá na frente, como preparou para José. De repente ele está mandando você à frente para resolver alguma coisa lá na frente, como aconteceu com José. Passou muitos anos sofrendo, passando dificuldade, mas no entanto ele foi para salvar o povo de Deus, para salvar a tribo, o povo de Israel, né? Estamos vendo aí umas dificuldades acontecendo com Israel, né? E o povo palestino ali, mas temos que orar por Israel, pela paz em Israel, né? Porque desde que existe Israel, desde que existe aquele povo, há muitos conflitos ali. Temos que orar para que haja paz no mundo, né? Outra habilidade que nós vemos, outro homem muito usado ali no Antigo Testamento, foi Salomão. Um homem muito sábio, muito tomado pela palavra de sabedoria. Um dos textos que sempre me destacou muito, que ele foi muito usado, está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28, aonde, vou contar só o contexto da história para vocês, não vamos ler, que é muito extenso, onde 2 mulheres deram à luz, e durante a noite dormindo, cada uma dormiu com seu filho do lado, e uma das mães, durante a noite, rolou sobre seu filho e o matou. E aí, amanhecida, durante a noite, essa mãe que percebeu que o filho tinha morrido, foi o que seu filho trocou pelo filho da sua companheira. De manhã, houve uma intriga, uma briga, porque a mãe conhece o filho que tem, né? E a mãe falava, esse filho é meu, o outro falava, não, esse filho é meu, e começou a ter muita discussão. Levaram para o rei Salomão para resolver o problema. Chegando ao rei Salomão, ele pegou a criança, colocou na mesa e falou assim, bom, já que não tem solução, vamos então me dar a espada, vamos cortar no meio, vamos dar metade para uma mãe, metade para outra. Uma das mães falou, não, vamos cortar mesmo, fica metade para cada um e ninguém fica com ninguém. A outra, uma mulher, falou, não, deixe com ela, prefiro que o meu filho fique com ela do que morto. Pronto, já deu uma solução para Salomão. Salomão falou assim, realmente você é a mãe, e deu o filho para a mulher. Porque a mãe seria incapaz de matar o filho, né? No entanto, a outra mandou cortar no meio. Daí, Deus deu sabedoria para resolver esse problema, né? Já no Novo Testamento, queridos, é bem mais evidente a palavra de sabedoria, né? Que expõe vários exemplos, né? Mas vamos abordar só um caso aqui, de um homem que foi diácono, que foi martirizado por conta da sua sabedoria e da sua graça que era usado, né? Está lá em Atos capítulo 6, versículo 9 e 10. O livro de Atos ele conta-nos que os sábios da sinagoga, chamados libertos, essa palavra chamada libertos, se a gente for procurar, alguns dizem que libertos seriam as pessoas que eram escravos no passado e se tornaram libertos, né? Outros dizem que pode ser também, libertos seria um lugar que chamava Libertino, né? Uma cidade chamada Libertos, que eles seriam oriundos desse lugar. Mas eu quero crer que, na verdade, deve ser alguém que foi liberto da escravidão mesmo, tá? E está escrito assim nesse livro de Atos, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito que falava através da boca de Estevão. Então, quando Deus nos enche com a palavra de sabedoria, queridos, não tem quem possa contestá-lo, a palavra de Deus. Quando a gente fala pela palavra, cheio da unção, cheio da presença do Espírito Santo, cheio da palavra de sabedoria, o Senhor toca nos corações, o Senhor fala com quem está ouvindo. Lá em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 a 11, Paulo ele recebe uma visão muito interessante essa parte, depois você lê com mais calma, de que há ali uma sabedoria bem sublime quanto ele escreveu esse texto, né? Leamos então assim. Está escrito, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu,
e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as mais profundas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então, queridos, essa sabedoria, ela é de altíssimo nível, ela transcende aos nossos limites, as nossas barreiras humanas, os nossos entendimentos são tão pequenos, né? Não se adquire em escolas. Essa sabedoria que estamos falando aqui, você pode fazer faculdade, você pode fazer faculdade teológica, você pode fazer faculdade de filosofia, você pode fazer faculdade do que você quiser. Você não vai aprender esta sabedoria. Ela é concedida por Deus a quem Ele quer, visando atender à necessidade da igreja. Visando atender à necessidade da igreja. Ou seja, às vezes individualmente, de algum servo ou de alguma serva, tá? Principalmente em ocasiões em que o saber natural ele é insuficiente para tomar uma decisão ou resolução difícil. Então, esta palavra de sabedoria, ela é dada quando você está encontrando uma dificuldade muito grande para decidir alguma coisa, tipo Salomão ali, ou para dar uma solução para alguma coisa muito difícil, né? O que vem a ser, então, essa liderança? Pode ser uma liderança sábia, uma liderança sábia usando a palavra de sabedoria. Quando a palavra de sabedoria é dada para um líder, para um pastor numa igreja, ele vai ser uma pessoa sábia para dar conselhos pessoais, né? Sabemos que quando o pastor recebe no seu gabinete pessoas para falar com ele vai enfrentar muitos problemas, muitas dificuldades, vai ter que decidir, falar sobre várias situações para a pessoa. Daí vai ter que ser imbuído por esse espírito de sabedoria, por essa palavra de sabedoria, para poder direcionar um aconselhamento no ministério pastoral. Entretanto, tenhamos muito cuidado para não confundir esse dom com o nosso desejo de ser sábio, nosso desejo de adquirir sabedoria. Lembremos-nos que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria e não da nossa. Temos que tomar muito cuidado, temos muita maturidade no uso dos dons. Porque lá em Coríntios, os cidadãos de Corinto estavam usando os dons de maneira muito errônea, né? Nós sabemos disso. Eles estavam exacerbando os dons espirituais ali. Sintetizando então esse tópico 1, queridos, vamos dizer o seguinte: a sabedoria, que se refere a 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, ela não é humana, é adquirida mediante livros ou universidades, como falamos, mas sim pela capacidade sobrenatural divina para tomar decisões sábias em circunstâncias extremas. Então, a palavra de sabedoria, ela é dada de uma forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus para ajudar a tomar decisões sábias e em extremas dificuldades, tá bem? Agora, o outro tópico, o tópico 2, é palavra de ciência. O que é a palavra de ciência? Este dom é muito relacionado com a verdade da palavra de Deus, fruto do resultado da ilustração do Espírito acerca da revelação dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Horton, né? No seu livro de teologia do CPAD. Esse dom, então, ele se relaciona à capacidade sobrenatural concedida também pelo Espírito Santo ao crente, ao que busca, né? Para que esse conheça fatos e circunstâncias ocultas. Enquanto a palavra de sabedoria, ela ajuda a pessoa a tomar decisões difíceis, já a palavra de sabedoria, ela vai ajudar a pessoa a conhecer fatos e circunstâncias ocultas. É importante você guardar isso. Tentando traduzir de uma forma segundo da CPAD, né? Mensagem vocal, então, ela é inspirada pelo Espírito Santo, revelando conhecimento a respeito de pessoas, circunstâncias ou verdades bíblicas. Tem relacionamento muito próximo com a profecia, tá? Porque está muito ligado com a profecia. Por isso que a gente fala, uma palavra profética está muito ligada com uma palavra de ciência, está muito ligado os dois.
Okay? Exemplo claro sobre isso é o caso da samaritana, lá em João 4, versículo 18. É um contexto muito conhecido por todos. Quando Jesus chegou no poço das samaritanas ali para tomar água, ele estava com muita sede, né? Estava andando naquele sol, imagina que lá é muito quente. E já era provavelmente perto do meio-dia ali, calor, excesso. Ele pediu água para aquela mulher que estava chegando para colher. E ela devia ter uma corda, balde para poder buscar água, né? Jesus pediu água para ela, ela ficou surpresa. Mas como um judeu falar comigo, se eu sou samaritana? Ficou meio preocupada. Quem é você falar comigo? Não pode, não pode. Tinha um distanciamento entre eles. E Jesus falou para ela assim, bom, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria, ele te daria água viva. Mas ela falou, como você pode pedir água, você não tem nem balde para buscar água? Engraçado falar isso para Jesus, né? E Jesus fala assim, não, vai para tua casa, busca o teu marido, volte para falar comigo, né? Nesse intento, ela fala assim, eu não tenho marido. Jesus fala para ela assim, realmente, você não tem, você já teve 5. Esse que você tem agora não é seu marido. Ela falou, realmente, o senhor é profeta, sabe das coisas. Então nós vemos aqui que Jesus teve a palavra de ciência. Algo que estava em oculto foi revelado pelo Espírito Santo a ele. Algo que estava escondido, mas ele ficou sabendo. Então Jesus, ele era dotado dos dons espirituais. Alguns podem pensar que Jesus, sendo Deus, estava usando a sua divindade para descobrir as coisas. Não, ele estava usando os dons do Espírito Santo, que estava como homem ali, né? Então ele tinha os dons do Espírito para revelar a ele. Então, qual a função dos dons da palavra de ciência? Bom, o dom da palavra de ciência não visa servir propósitos triviais. O que seria propósitos triviais? Descobrir o significado do tecido do tabernáculo, identificar qual era a mulher de Caim, saber, por exemplo, se os anjos têm sexo ou não, ou se mera curiosidade humana. Não é isso. É um dom de Deus, não foi dado para satisfazer essas necessidades triviais nossas. Já essa manifestação sobrenatural, desde o dom, desse dom, tem a finalidade de preservar a igreja, ou seja, todo o dom, seja ele qual for, é dado para benefício da igreja, né? Livrando-a de todo e qualquer engano. Esse principalmente vai ser manifestado na igreja, para livrar a igreja de toda a artimanha do inimigo. Vai revelar o oculto e aquilo que está na profundidade do inimigo. Porque sabemos que o inimigo ele vem para enganar a igreja. E nos finais dos tempos, a palavra diz que falsos profetas se levantariam. E esse vai ser um dom muito importante para buscarmos. Bom, o exemplo bíblico que podemos citar da palavra de ciência é muito conhecido por todos, é o caso do profeta Eliseu, que revelava os planos de guerra do rei da Síria, né? Quando o rei da Síria pensava em atacar o exército de Israel, surpreendentemente ele chegava do local e não tinha ninguém. Ele armava, fazia toda aquela armação bélica para poder pegar o povo de Israel e preparava todo aquele artefato de guerra, chegava lá e não encontrava ninguém. Abra a tua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 a 12. Vamos ler que é interessante esse texto. Está escrito assim, 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com todos os seus conselheiros de guerra, né, dizia, montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava a sua mensagem ao rei de Israel, dizendo, evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes acontecia isso. Eliseu alertava o rei que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros lhes perguntou, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos seus conselheiros, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Olha que tremendo esta passagem, né? Tudo que o rei planejava, até o que ele falava, pela palavra de ciência, de conhecimento, era revelada por Eliseu. Que bênção, né? E o rei se preparava. Então dá para imaginar a cena. Ele preparava o rei lá
da Síria preparava toda a sua batalha para poder cercar Israel. Quando ele chegava no local com todas as suas tralhas de guerra, chegava lá, fechava o cerco e não encontrava ninguém. E foi isso por diversas vezes, até que ele se cansou e entendeu que o Deus de Israel vela para guardar o seu povo, né? Então não te preocupe. Se há alguém tentando te cercar, alguém tentando cercar a sua vida, coloque a sua mão, a sua vida, a sua família na mão do Senhor. Ele vai te guardar. Busca os dons espirituais, busca o dom de conhecimento, palavra de sabedoria, que Deus vai te direcionar na sua vida. Eu creio nisso. Outro exemplo muito claro, queridos, é a revelação de Daniel, lá acerca do sonho de Nabucodonosor, que está lá em Daniel, capítulo 2, versículo 26 e 28, que está escrito assim: o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Veja, o rei estava perguntando para Daniel, que ele teve um sonho durante a noite que o perturbou tanto, ele chamou todos os seus adivinhos e ninguém conseguia adivinhar que sonho ele teve. E Daniel, ele se colocou porque ele queria matar todos os adivinhos, né? Então Daniel pediu para o general lá do Nabucodonosor que ele queria ter um tempo de oração para buscar a direção de Deus. Ele chegou agora para o rei, para Nabucodonosor, e perguntando para ele se ele era capaz de descobrir. Ele falou assim, não. Daniel respondeu para ele, bom, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Essa passagem, meus irmãos, é uma passagem muito linda de vocês lerem depois com todo o detalhe, calma, que Daniel revela que aquela estátua que ele estava vendo no sonho, Deus deu o mesmo sonho que deu para Nabucodonosor, para Daniel. E no sonho, o rei Nabucodonosor ele via uma grande estátua. E essa estátua ela tinha cabeça de ouro, o peito era de e os braços eram de prata, o ventre e as costas eram de cobre, as pernas eram de ferro e os pés era parte de ferro e parte de barro. Dá para imaginar essa estátua, né? Faz uma ideia na sua mente aí. E aí ele afirma, Daniel, que o rei ia ter um reino mais forte, né? Que ia dominar sobre todos. Só que os demais reinos que se viriam seriam reis mais fracos, que são os reinos de prata, de bronze e de ferro com barro, né? E fala que no quarto reino ele será forte como ferro, mas ele terá uma divisão, porque parte ele é de ferro, parte ele é de barro, ou seja, reino dividido, né? No dia desse rei, o Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Olha que interessante. Esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. No sonho, ele viu uma pedra que foi deslocada da montanha e essa pedra ela caiu e bateu nos pés da estátua. E quando essa pedra lascada que bateu no pé da estátua, ela esmiuçou o ferro, o barro e todos os restantes da estátua. Tudo virou pó. Olha que interessante. E a pedra tornou-se um reino que encheu toda a terra. Este é o quinto reino. É o reino dos céus que será estabelecido, que foi estabelecido por Jesus na terra. Jesus é a pedra angular, a pedra da esquina. Jesus é a pedra onde vai ser estabelecida a igreja. E essa pedra foi lascada e caiu nesses demais reinos e foi estabelecido o reino de Jesus. É maravilhoso ouvir esse texto. E Deus revelou isso a Nabucodonosor e trouxe uma palavra de ciência para Daniel. Muito interessante. Muito lindo de ver isso aqui. Deus falando conosco. No Novo Testamento, esse dom foi manifesto ali quando o apóstolo Pedro ele desmascarou a mentira de Ananias e Safira. Eu confesso que quando eu li esse texto, quando eu não tinha entendimento, eu achava que era um exagero, né? Dele ter morrido porque estava retendo parte da sua venda.
Mas se você for procurar no capítulo 4, versículo 33 ali, de Atos, você vai ver que houve um acordo entre eles, de tudo que eles fossem vender, eles trariam o valor para os apóstolos, para poder manter todo mundo ali abastecido, né? Então diz o texto lá em Atos capítulo 5, versículo de 1 a 11, eu vou só resumir para nós ganharmos tempo, que Ananias vendeu a sua propriedade, trouxe a Pedro, tá? Só que antes de trazer a Pedro, ele pegou todo o valor que ele vendeu, pegou parte da venda e guardou, e acordou com a sua esposa, que vamos guardar essa parte aqui, para que nós possamos ter um dinheirinho guardado. E acordou com ela. Quando ele chegou para falar com Pedro, está aqui Pedro, o dinheiro todo que vendi da minha propriedade, está tudo aqui em mão. Nesse momento o Espírito Santo revelou, palavra de conhecimento, para Pedro, que ele estava enganando ali, ele falou assim, como Ananias, Satanás corrompeu o teu coração para você mentir? Você não mentiu para mim, você está mentindo para Deus. E nesse momento ele caiu morto. Vieram os homens, levaram ele para enterrar. Depois de 3 horas veio a sua esposa e Pedro perguntou para ela, foi por esse valor que vocês venderam a casa de vocês, a sua propriedade? Ela falou, sim, foi por esse valor. Como você deliberou com seu esposo para mentir juntamente com ele, enganar ao Senhor, está vindo aí aqueles que se sepultaram teu esposo e vai levar você também. Nesse mesmo momento ela caiu, morreu. Ou seja, nós vemos aqui então que foi uma palavra de ciência e do conhecimento. Confesso que é uma palavra que quando eu li a princípio eu não entendia por que eles tinham morrido, porque enganaram o Senhor, né? Mas havia um acordo entre eles de fazer isso. Por isso que é bom quando a gente faz alguma promessa, algum acordo para Deus, é bom que a gente cumpra, né? Se a gente faz um acordo com Deus, uma aliança com Deus, nós temos que aliançar e cumprir a aliança, porque tem que ser cumprida, né? Então é melhor você não votar do que votar e não cumprir. Eles aqui votaram e, no entanto, voltaram atrás e não quiseram cumprir. É assim que o povo às vezes faz, né? Aceita o Senhor, depois volta para o mundo e esquece da palavra de Deus, né? Então o dom da palavra de ciência não é uma adivinhação, tá? Só para ficar claro, mas um conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Sintetizando esse tópico 2, o dom da palavra de ciência não é para servir propósitos triviais, como eu tinha dito. A manifestação, então, sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano e artimanha do inimigo. Ou seja, esse dom é dado à igreja para garantir que a igreja não caia no engano e nas armadilhas de Satanás. Ok? E o terceiro e último dom que nós vamos ver hoje é sobre o discernimento de espírito, que eu também creio que é um dos dons muito importantes para nós pedirmos ao Espírito Santo. Como diz lá em 1 Coríntios 12, 10, só a parte A, há outro discernimento de espírito, diácrisis, né? Discernimento. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem da natureza da manifestação espiritual. De acordo com o termo diácrisis, a palavra discernir significa julgar através de, ou distinguir. Ela denota então o sentido de penetrar além das superfícies, desmascarando e descortinando, ou descobrindo aquilo que está escondido, ou seja, mostrando a fonte da origem das coisas, né? Segundo Stanley Orton, afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques satânicos e dos espíritos malignos. Então, se parar para entender, João 4:1 está escrito assim: amados, não creiais em qualquer espírito, mas examinai, dokimazo, que é a palavra original do grego, examinai os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído ao mundo. A palavra dokimazo, ela quer dizer testar, examinar, provar e verificar. Assim como a gente checa o metal para ver se o metal é verdadeiro ou não, nós temos que checar se aquela revelação, aquela manifestação, aquela palavra que está sendo trazida para nós, se ela tem origem fidedigna de Deus, né? Então, quais são, falando nas fontes, quais são as fontes das manifestações espirituais que podemos encontrar? São 3 fontes. A primeira é Deus,
segunda dos homens, a terceira do diabo. Mas como assim? Deus, homens e diabo? Sim. Uma profecia pode ser dada pela ordem divina, que é muito comum. A segunda, pela mente humana. Mas como pela mente humana? Sabe como acontece isso? É muito simples. Vamos colocar que eu sou um profeta. Aí eu chego aqui, todo no culto, estou pregando, estou falando, e todas as vezes o Espírito Santo me usa para trazer uma profecia para vocês. E aí vocês vêm aqui e me pedem uma profecia, eu estou entregando o que o Espírito Santo manda. Mas um belo dia, o Espírito Santo não quer falar nada com ninguém, e de repente não traz uma profecia. Mas só que eu fico tão, às vezes, preocupado que eu não trouxe mais profecia, eu vou e entrego para minha própria conta e risco. Ou seja, ou muitas vezes eu posso até enganado. Eu estou ouvindo sempre a minha voz, ouvindo a voz de Deus, mas eu posso confundir as duas. Eu ouvi meu próprio pensamento. Então, trazendo uma profecia, você tem que estar muito antenado, muito ligado com Deus no Espírito Santo. Porque às vezes a nossa própria mente fala conosco. Nossa mente quer nos trazer uma revelação que não é de Deus. Então, pode ser de Deus, do homem, e a outra fonte é do diabo. Que aí, nesse caso, o inimigo também fala nos nossos corações, né? Fala nos nossos ouvidos, não o coração. Quando Deus fala conosco, é tão sutil, não sei vocês que já ouviram a voz de Deus, é tão sutil que você acha que é o seu próprio pensamento falando com você. Não, é uma voz suave, tranquila, que você sente paz no coração. Mas quando o inimigo fala, ele sopra no teu ouvido aqui alguma coisa, ele dá um entender que você tem que fazer alguma coisa. Ele vai, então nós temos que estar muito atento a quem está nos dando a direção de uma palavra profética, uma palavra de revelação, uma palavra até de pregação mesmo, né? Como saber então quem está falando? Boa pergunta. Bom, aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel super essencial, por isso que é importante, nos últimos tempos agora, nós pedimos o dom de discernimento de espíritos. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é uma habilidade para descobrir a falta alheia. Veja bem, eu não vou pedir um dom de discernimento de espírito para poder descobrir o que você está pensando, é impossível isso. É um dom não para julgar, mas para descobrir quem está por trás da fala ou da manifestação espiritual que está sendo usada naquele momento, tá? Então, como se dá discernimento das manifestações? A palavra de Deus nos ensina que devemos provar, como está lá em João 4:1 que já lemos, provar os espíritos, provar quem está falando. De que forma? Toda palavra que ouvimos, em nome de Deus, deve passar pelo crivo da palavra de Deus. Se ferir a palavra de Deus, se qualquer coisa que alguém ensinar, pregar ou profetizar para você, se for contra a palavra de Deus, se ferir qualquer coisa da palavra de Deus, já está fora. Já está completamente fora da vontade de Deus. Logo você já pode dizer, eu não posso julgar o profeta, mas posso julgar a palavra que está sendo pregada ou trazida para mim. Se feriu a palavra, não é de Deus. Está fora da vontade de Deus. Primeiro crivo é esse. Pois o Senhor já nos advertiu sobre isso, né? Ele nos ensinou que os falsos são conhecidos pelos frutos que produzem. Quer dizer isso, pelo seu caráter nós vamos descobrir quem são eles. Jesus falou conosco sobre isso lá em Mateus, capítulo 7, versículo 15 a o versículo 20. Leiamos, que é muito importante ler essa passagem. Cuidado com os falsos profetas de Jesus. Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, parece com ovelha, tem cheiro de ovelha, anda como ovelha, até dá o bezinho dele como ovelha, mas não é ovelha, são devoradores. Estão travestidos, estão vestidos de ovelha. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro figos? De ervas daninhas? Jesus está perguntando, pode alguém colher uvas de uma erva daninha? Não pode. Semelhantemente, da mesma maneira, igualmente isso, toda árvore boa dá bons frutos. Mas, da mesma maneira, toda árvore ruim dá fruto ruim. A árvore boa não pode dar fruto ruim, nem a árvore ruim dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, diz Jesus, é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos vocês o reconhecerão. Então fica claro aí Jesus nos ensinando. Para saber se uma pessoa está falando ou não uma palavra de Deus, direcionada por Deus,
basta olhar o fruto da pessoa também. Se tem bons frutos, são boas pessoas, são uma palavra direcionada por Deus. Se não, você vai ver que são pessoas que dão maus frutos. Pelos frutos, vocês saberão que árvore que está vindo a palavra de Deus, né? Se é do homem, se é de Deus ou se é do inimigo mesmo, tá? Então Jesus reconhece o segredo, Jesus conhece o segredo do coração do homem, mas nós não. Jesus sabe tudo que passa por nossos corações, nossos pensamentos. A palavra diz que antes mesmo que nós pensemos em alguma coisa, o Senhor já conhece os nossos pensamentos. Por isso precisamos então deste dom do Espírito para nos revelar a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. É muito importante pedir esse dom, tá? Então o apóstolo João nos advertiu acerca desses espíritos do anticristo que viriam para operar no mundo. E já está aqui, né, como diz lá em 1 João 4, versículo 3. Mas todo espírito que não confessa que Jesus que procede de Deus, que Jesus procede de Deus, esse é o anticristo. Acerca de que você tem ouvido falar, agora já está no mundo. Ou seja, aquele que não confessa que Jesus veio e procedeu de Deus, esse já é o espírito anticristo. Enquanto já não dizem, né? Já não falam que Jesus não veio de Deus e até hoje não reconhecem que Jesus veio do Senhor, nosso Deus, né? E sintetizando tudo isso, queridos, para dizer no último tópico, terceiro tópico, o dom de discernimento de espírito, então, é uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem, a natureza e a manifestação espirituais, tá? Então eu julgo que seria um dos dons mais importantes para nós nesses últimos tempos. Pedir discernimento de espírito. Eu sempre busquei discernimento de espírito, eu sempre busco, sempre vou buscar, para que possamos saber se uma palavra dita para nós é de Deus ou não. Bem, que Deus possa ter falado aos seus corações, que Deus os abençoe, que Deus acrescente entendimento a vocês, que dê os dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito para todos vocês que buscarem em nome de Jesus. Fiquem com Deus e até uma próxima aula em nome de Jesus.